tarde, olha, estamos de volta aqui já com o nosso convidado ilustre, aqui o doutor Reginaldo Trindade, procurador da República, ele que é o idealizador aí do MDC. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde a todos, tá um prazer imenso estar aqui, tá, para falar desse tema que é tão caro a todos nós, é tão caro aí à humanidade. Verdade. A honra é toda nossa, do Rota Musical, receber você aqui, né, que veio de tão preparado assim, tão longe, né, justamente para nos falar um pouquinho sobre alguns eventos que irá acontecer na cidade de Porto Velho, né, dia 25, e também falar desse movimento que é tão importante, né, doutor, né, nesses dias que vivemos. Com certeza, com certeza. A depressão, as doenças da alma como um todo, né, tem afligido muita gente, desde que o MDC, né, o Movimento dos Depressivos Conhecidos, foi criado aí há coisa de 1 ano e 4 meses mais ou menos. A gente tem recebido depoimentos assim chocantes. A gente tem tido a graça assim de ser procurado por muitas pessoas mesmo, e cada uma com a sua história de luta, de sofrimento, de dor. Eu não fazia a mínima ideia até onde pode ir o sofrimento humano, né? Não tinha ideia. Estou assim, absolutamente estarrecido. E estamos aí, estamos na luta. A sociedade lida muito mal com as pessoas que sofrem do mal do século, né, que é a depressão. E eu imagino assim que um dos nossos grandes dramas, dos nossos grandes desafios é mudar esse contexto. Mudar esse contexto. Fazer com que a sociedade passe a enxergar a depressão como ela é, uma doença. Verdade. Nada além disso, é uma doença. Como se fosse um câncer, como se fosse uma gripe, como se fosse uma dengue, como se fosse a Covid-19. E a partir desse contexto, né, ter um mínimo de compaixão, um mínimo de amor, um mínimo de cuidado e responsabilidade para agir em face disso, né? Tem que agir à altura, porque tem muita gente sofrendo, tem muita gente perecendo, tem muita gente morrendo em função disso, e é disso que se trata, sofrimento e morte. Verdade. E como surgiu, doutor Reginaldo, a ideia de montar o MDC? Então, surgiu de um desespero pessoal meu, né? Eu vinha e de certo modo venho lutando contra a depressão. A depressão aí, ela teve causas mais antigas, mas os efeitos da depressão em mim começaram a partir de outubro de 2019, e eu sofri muito com isso, mas muito mesmo, muito, né? Teve uma época, para você ter uma ideia, que eu desejei estar com câncer em vez de ter depressão. Meu Deus. Justamente por conta dessa falta de compaixão, né? O câncer desperta a compaixão de todas as pessoas, a depressão não. A depressão pode despertar o que há de pior no ser humano. Verdade. Eu tinha muita vergonha disso, muita vergonha de assumir a minha condição, muita vergonha de ser rotulado pelas pessoas, muita vergonha de dizer que eu estava indo no psicólogo, no psiquiatra, tomando remédio controlado, remédio para dormir. Tudo isso é muito estigmatizado no Brasil e que dirá no mundo. E então assim, eu vinha sofrendo e lutando, tentando imaginar a razão pela qual Deus aparentemente havia se esquecido de mim, esquecido entre aspas, né, para as pessoas que só nos ouvem no rádio. Então, a partir de 2022 eu comecei a assumir assim, uma compreensão que Deus queria que eu saísse do meu casulo. Deus queria que eu rompesse a minha vergonha e começasse a falar disso abertamente. Sim. E então finalmente eu entendi o propósito de Deus. Deus só permitiu de novo entre aspas, que eu sofresse tanto para que eu entendesse minimamente a lógica da doença, e aí sim, a partir da minha luta, ajudar a mim mesmo e eventualmente ajudar as pessoas, tantas quantas a gente conseguir. Então ele nasceu dessa compreensão, uma crença
cada um acredita no que quiser, mas eu acredito muito fortemente nisso, que Deus só permitiu que eu sofresse para que eu entendesse minimamente a lógica, a dinâmica da depressão, que eu não duvido, eu acredito piamente que seja, se não de todas, da maioria das doenças emocionais, das doenças da alma. E aí sim, a partir daí, a gente pudesse lançar esse movimento e pudesse ajudar as pessoas. Então eu acredito nisso piamente, e aí com base nessa crença, nós lançamos um movimento. E fez todo sentido, porque desde então, desde janeiro de 2023, quando o movimento foi criado e instalado, é que eu não digo assim, que eu não deixei de sofrer de depressão, mas eu dei assim um passo gigantesco na luta contra o mal do século. E assim, a gente tem ajudado muita gente, muitas pessoas têm nos procurado com muito carinho. Teve um dia desses que eu fui num evento, numa igreja adventista. A gente tem ido muito em igreja, sabe? Muita gente sofrendo. Verdade. E aí as pessoas me trataram assim, mas com tanto carinho, sabe? Me elogiaram tanto, me deram tanta força, sabe? E cada vez assim que eu concedo uma entrevista, que eu vou numa igreja, que eu vou numa escola, que eu converso com alguém, que a pessoa me reconhece, eu te vi na televisão, meu parente está sofrendo assim, assado. E aí isso dá um novo suspiro pra gente, isso dá um novo